Querido irmão, querida irmã, nesse domingo 2 de fevereiro celebramos a festa da apresentação do Senhor. Que possamos hoje estar diante do Pai para termos os corações purificados. No Evangelho desse domingo, escrito por São Lucas, acompanhamos Santa Maria e São José levando o menino Jesus ao templo para apresentá-lo a Deus, conforme a lei do Senhor. O justo e piedoso Simeão, ao encontrar o Messias, que o Espírito Santo havia lhe prometido que ele veria antes de sua morte, exclama como o menino seria a luz para iluminar todas as nações e a glória do seu povo. Jesus Cristo é aquele que levanta os corações dos que se encontram abatidos pelos males do pecado. Se você deseja ser elevado pelo Senhor, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se desejar, compartilhe com alguém querido. Você pode levar a esperança do Espírito Santo a um irmão entregue à morte. Deus abençoe muito você e sua família e um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de todos os santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício, um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão, o qual era justo e piedoso e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te transpassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Aser. Era de idade muito avançada. Quando jovem tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva e agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galileia para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Irmãos queridos, há 40 dias atrás a gente estava celebrando o nascimento do Senhor Jesus. Jesus é o Filho de Deus, mas ele nasceu homem, judeu, e viveu todas as práticas que eram exigidas pela lei de Moisés no seu tempo. Havia uma lei que declarava impuros o filho e a mãe durante 40 dias após o nascimento da criança. Essa impureza significava que nem a mãe, nem o neném podiam estar em lugares com muita gente. Eles também não podiam ir à sinagoga, nem ao templo. Se considerava que, porque tinha havido derramamento de sangue durante o parto, poderia haver algum tipo de contaminação, de alguma enfermidade a outras pessoas. Então, como uma forma de proteger a criança, a mãe, mas também os outros, eles eram declarados impuros. Pois Jesus e Maria também foram declarados assim. Eu tenho certeza que essa palavra impuro soa muito mal no ouvido da gente, relacionada com Jesus e com Maria. Eles não transmitiriam nada que não fosse bom para outras pessoas, mas Jesus veio para estar conosco, para ser nosso irmão, e ele abraçou isso com toda intensidade. Por isso, desde a sua pequenez, ele encarnou a virtude da humildade. Foi visto como todos os outros são, entrou nas mesmas normas que todos os outros tiveram que entrar, não foi considerado especial, diferente por ninguém, nem ele, nem Nossa Senhora. Jesus, por toda a sua vida, não foi preocupado exageradamente, como nós às vezes somos, com o que as pessoas pensavam dele, ou o modo como as pessoas o viam. Jesus jamais quis ser tido como diferente, especial. A Bíblia diz que ele se considerava o servo de todos, tão diferente da gente. Existe em nós uma coisa que a gente nem percebe, que faz com que a gente queira ser visto e tratado como diferente, como especial, em qualquer situação, podendo a gente virar uma exceção para qualquer regra. A gente gosta, porque lá no fundo da alma da gente tem um bichinho que faz a gente imaginar que a gente tem que ser diferente, a gente tem que ser tratado de um modo diferente, a gente, sei lá, hoje em dia isso está muito arraigado na gente, às vezes até na igreja. Você é especial, você é especial. Normalmente, antigamente, quem falava isso para a gente era vendedor de alguma coisa, né? Você é especial, compre o meu produto. Agora, em todo lugar, você é especial. Bom, ok, nós somos especiais para Deus, mas entre nós, a gente tem que aprender a viver como igual. Senão não funciona. Já imaginou? Eu converso com as mães aqui da catequese, quando elas trazem os filhos para a igreja, eu digo para elas: olha, eu sei que o filho de cada uma de vocês é o filho mais incrível do mundo, é o mais inteligente, é incrível, é um negócio, mas aqui a gente vai fingir que são todos iguais, porque senão não vai dar certo. Já imaginou eu ter 200 crianças na catequese e todas serem especiais? Eu não vou ter 20 turmas, eu vou ter que ter 200 turmas, uma para cada criança, uma tia para cada criança, uma norma para cada criança, porque afinal são todos especiais. Gente, alô, regra é regra, e é para todo mundo.
não somos especiais, a gente tem que aprender a ser igual, e se ver como igual, e se respeitar como igual. Quando a gente se vê como igual, a gente tem um pouco mais de atenção com quem está perto da gente. Quando a gente se vê como diferente ou especial, a gente vai imaginar que a gente tem que passar na frente. Mas dê uma olhadinha na sua Bíblia, em lugar nenhum da Bíblia se diz nada parecido com isso. E o modelo do nosso Senhor Jesus é o modelo de quem viveu nessa terra com humildade, nunca se dispensando de coisa alguma. Quando Jesus ficou adulto e foi ser batizado por João Batista, Jesus entrou numa fila de gente que não era muito fácil, não. As pessoas que iam a João Batista para serem batizadas eram pecadores, era gente que os outros consideravam complicada, e Jesus entrou naquela fila. Eu não consigo imaginar Jesus na fila do batismo de João Batista, dizendo, gente, olha, eu estou aqui na fila, mas eu sou diferente, tá? Né? Imagina Jesus, que nem a gente na fila do supermercado, fazendo logo amizade com quem está em volta. Olha, eu estou aqui na fila, eu vou ser batizado, mas sabe, eu não tenho pecado não, tá? Então, é só para, eu é que vou dar um jeito aqui nessa água para vocês. Eu acho que Jesus não entrou dessa maneira. De vez em quando a gente tem que dar uma olhadinha para a gente e se perguntar, bom, eu sou cristão, eu estou vivendo como Cristo, ou eu estou esquecido do que Ele me ensinou, e estou sendo levado pela maneira de pensar do mundo, que faz a gente achar que, para a gente ser bom, a gente tem que ser diferente, especial, talvez separado dos outros. Para a gente as coisas são de outra maneira, e a gente no Brasil sabe que a gente é chegado nisso, né? Regra é para todo mundo, mas eu sou um caso diferente, né? Regra é para todo mundo, mas comigo não precisa, porque eu sou diferente. Gente, humildade também se vê nessas coisas. Se é para todo mundo, também é para mim, né? E vamos em frente. Jesus e Maria foram humildes em tudo, e não estavam preocupados com o que as pessoas poderiam pensar ou julgar sobre eles. Eu tenho certeza que para a maioria das pessoas, Jesus e Maria passaram nessa terra despercebidos, porque a missão deles não era chamar atenção, pelo menos do modo como a gente costuma pensar isso. A missão deles era outra coisa. Jesus é levado por Maria e José ao final dos 40 dias de interdito até o templo, para ser apresentado ao Senhor, como todos os meninos judeus daquele tempo. No dia em que Jesus chegou no templo, talvez tivesse mais uns 5 ou 10 chegando lá com a mamãe e o papai. Vocês imaginam, né? Alguma coisa parecida hoje, né? Papai e a mamãe embrulhavam o neném com uma roupinha mais bonitinha, uns lacinhos mais bonitos, e levavam ao templo. E então deviam oferecer um sacrifício de ação de graças pela vida do menino. Se fosse uma família abastada, ofereceria um carneiro, uma ovelha. Se fosse uma família mais pobre, 2 pombinhas. E pelo visto, José e Maria eram dessa turma, porque o que eles ofereceram foram 2 pombinhas. Eles entraram no templo levando o menino Jesus e indo até o sacerdote que ia receber as pombinhas para sacrificá-las, como era feito naquele tempo. Mas aí começa um negócio diferente. Só que o diferente não foi buscado por eles, o diferente foi administrado por Deus. Sabe, quando você tem um comportamento de humildade, quando você se preocupa mais com o que você é aos olhos de Deus do que aos olhos dos homens, quando a sua preocupação é agradar mais a Deus do que aos homens, você pode, num primeiro momento, passar despercebido. Você não vai tomar a iniciativa para talvez fazer as coisas acontecerem, mas Deus vai certamente ter boas surpresas para o seu caminho. E foi assim com José e Maria.
Quando eles estavam chegando no sacerdote, veio atrás de Maria, chamando por ela, um velhinho, gente boa. Moça, moça. Esse velhinho se chamava Simeão. A Bíblia diz que Simeão era um homem justo e piedoso. E a Bíblia não é muito dada a fazer elogios e usar adjetivos para falar das pessoas. Se a Bíblia diz que ele era justo e piedoso, é porque Simeão era um cara bacana mesmo. E mais do que isso, a Bíblia diz: o Espírito Santo estava com ele. Eita, que eu queria ter conhecido esse velhinho. Um dia lá no céu eu vou procurar. Cadê o Simeão? Cadê o Simeão? Eu quero conhecer. Um homem justo e piedoso, e o Espírito Santo estava com ele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tinha dado a ele uma promessa, tinha colocado no coração dele uma esperança, e essa esperança era a seguinte: você não morre enquanto não vir com seus olhos o Messias, o Salvador que vai chegar. Enquanto ele não vier, você não morre. Vou te dar forças. Eu não sei quantos anos o velho Simeão tinha nesse dia, mas eu tenho certeza que deve ter dias em que ele estava meio fraquinho, meio apagadinho, tossindo mal, né? E o pessoal deve até ter dito: e hoje ele vai. E daqui a pouco Simeão levantava: não vou não, cadê meu suquinho, né? O Espírito Santo me prometeu que eu não vou antes de ver o Messias com os meus olhos. E daqui a pouco estava lá Simeão de novo, fortinho, durinho, esperando a promessa de Deus se cumprir. Irmãos, Simeão é uma inspiração e tanto para a gente, viu? Porque esperança não tem a ver com idade. A Bíblia diz no Antigo Testamento que os nossos anciãos, se eles receberem o Espírito Santo, eles vão ser capazes de sonhar. Imagina, a gente costuma imaginar que pessoas de idade já não sonham mais, né? Mas quando o Espírito Santo vem, ele inspira a gente a sonhar, a ter esperança de novo. E foi isso que ele fez com o nosso amigo velho Simeão. Encheu o coração dele de esperança. E porque tinha uma esperança, Simeão acordava, levantava, se ajeitava, comia, ia fazer as coisinhas dele, lutava, trabalhava e não se entregava à tristeza nem ao desânimo. Irmãos, o que o Espírito Santo fez no coração desse nosso amigo, quer fazer no coração da gente. Deus sabe que sem esperança a gente se entrega para o cansaço, para o passado, para o desânimo. Esperança é o combustível da alma da gente. E o Senhor a cada dia quer renovar no nosso coração a esperança. Deus ainda cuida de mim, Deus ainda sabe o que fazer de mim, Deus ainda tem um caminho para mim, Ele ainda conta comigo. Jesus é a minha força, Jesus é o meu motivo, Jesus é a minha inspiração maior, e por causa dele eu vou em frente. Quem sabe hoje o Senhor não gostaria de dar uma injeçãozinha de esperança no coração da gente, para a gente não se deixar entregar à tristeza e ao abatimento. Mas está tudo tão difícil, mas a gente não vê perspectivas humanas. Mas esperança não tem a ver com o que os outros podem fazer, tem a ver com o que Deus ainda pode fazer, e eu tenho certeza que Ele ainda pode fazer muito pela gente. Simeão, quando chegou pertinho de Nossa Senhora, viu o neném, e deve ter pedido para ela: posso segurar o neném? Nossa Senhora deve ter ficado com medo, o velhinho vai deixar o neném cair, né? Mas deixou, o velhinho tinha uma cara tão boa: segura, pega aqui, olha a cabeça, né? E Simeão segurou o neném, e a Bíblia diz que ele o apertou no peito, entre os braços, e começou a cantar: Senhor, agora eu posso ir, os meus olhos viram a tua salvação, luz de todas as nações, glória do teu povo. Eu sei que o Senhor prometeu vai se cumprir.
Eu sei que o Senhor não esqueceu da gente. Eu estou vendo o começo de coisas tão grandes que vão vir. Valeu a pena esperar, Senhor. Valeu a pena. E Simeão apertou. Já imaginou, o menino Jesus devia ter cheirinho de neném, como todo neném tem cheiro, né? Qual é o cheiro de neném? Cheiro de neném, né? Deve ter dado uma cheiradinha no menino Jesus. Ah, Senhor, é Ele, é Ele. Irmãos, esse menino que Simeão teve nos braços cresceu, se tornou um homem forte, se tornou um homem que deu tudo na cruz e que ressuscitou. Agora não é a gente que pega ele no colo, agora é ele que pega a gente no colo. Agora é ele que toma a gente nos braços e diz para a gente: olha, está vendo como vale a pena confiar? Eu estou aqui com você. Está vendo como a sua esperança não decepcionou? Eu estou cuidando de você. Eu vou começar a mostrar um caminho novo para você. Simeão se alegrou com aquele menino e disse sobre ele coisas incríveis. Disse que esse menino ia ser causa de erguimento e queda para muitos. E há 2000 anos é assim. Aqueles que fazem desse menino o chão da sua vida, por causa dele se levantam. Aqueles que não o entendem e que fazem dele um problema para a sua vida, eu não quero, não podia ser assim, eu não aceito, tropeçam e caem. Simeão disse: diante da luz dele vão se revelar os pensamentos de muitos corações. E é assim, quando a gente se aproxima desse menino, que agora não é mais um menino, quando a gente se aproxima dele, a luz da presença dele é tão grande, é tão verdadeira, que acende o coração da gente e faz a gente descobrir tanta coisa aqui dentro, inclusive algumas coisas que estavam no escuro e a gente preferia não ver, mas ele quer nos ajudar, então é preciso que a gente veja. Sabe, quando a gente encontra Jesus, uma das coisas que acontecem é que a gente começa a ver. Algumas pessoas reclamam, às vezes vêm conversar, depois de começar a andar com o Senhor, caminhar um pouquinho mais na igreja, elas dizem: pois é, né, padre, parece que antes de eu começar a estar com Jesus, o negócio era mais fácil, e não... Aí a própria pessoa diz: é porque antes eu não via, né? É isso aí. Sem Ele a gente é cego na alma, e aí a gente tem uma vida com mentiras, a gente tem uma vida de aparências, a gente tem uma vida na qual a gente se importa demais com o que os outros pensam, e isso basta, e a gente não vê que às vezes aqui dentro está tudo virado do avesso. Quando Jesus entra, aí de repente a gente nota: eita, estava tudo esgarçado, tudo revirado. Pois é, Ele vai ajudar você a colocar no lugar. Ele revela os pensamentos de muitos corações. Simeão então começa a falar para Nossa Senhora sobre o menino. Simeão diz algo para Nossa Senhora que também deve ser um ensinamento para a gente. Ele diz: olha, esse menino é luz das nações, é a glória do nosso povo de Israel, mas uma espada vai transpassar a tua alma por causa dele. Irmãos, andar com Deus, entregar-se a Jesus, não significa que de repente a gente não sofre mais, a vida não dói mais. Não é bem isso, porque Ele próprio veio para nos amar até o fim, e quem ama desse jeito sempre acaba sofrendo, e quem caminha com Ele, quem aprende a andar com Ele, aprende a amar com Ele e acaba sofrendo também, viu? Existe um mistério nesse amor de Deus que leva a gente a sofrer por aqueles que a gente ama. E é assim, as pessoas que a gente ama nos fazem sofrer, não porque elas são ruins ou porque elas
fazem isso de propósito, mas porque a gente quer se doar por elas, a gente se importa com elas, a gente sofre quando vê elas sofrendo. Então, quando existe amor do jeito de Jesus em nós, vai haver também sofrimento. Faz parte da nossa missão. Quando Simeão estava com o menino no colo, vem outra velhinha. Agora vem Ana, outra velhinha, 84 anos. Pelo visto, José e Maria foram à missa das 8, né? Porque tinha muito velhinho naquele dia no templo, né? Chegou outra velhinha. Ana, quando viu o menino Jesus, sentiu, é ele, o Messias está aqui, chegou. E então a Bíblia diz que ela começou a falar para as pessoas no templo: estão vendo aquele neném lindo ali? É ele o Messias, chegou o Messias, é agora. O Papa Francisco diz que Santa Ana, não a mãe de Nossa Senhora, mas essa profetisa Ana, é a padroeira de todas as velhinhas faladeiras, né? Olha, foi o Papa Francisco que disse, não fui eu, né? Pois é, mas é mais do que isso. Ela é uma primeira grande evangelizadora. Irmãos, o estranho não é que Ana tenha saído falando no templo, é ele, o menino ali, ele é o Messias. O estranho é que a gente conheça esse menino e a gente não divida isso com os outros. Porque saber quem ele é, ter ele tão pertinho, devia ser para a gente uma alegria tão grande, que a gente deveria querer dividir isso com mais gente. O esquisito é quando a gente tranca essa alegria e não compartilha ela. Sabe, uma alegria que se tranca é uma alegria que acaba se dissipando. Uma alegria que se divide é uma alegria que se multiplica. Aposto com você o seu dinheiro de volta. Se você um dia estiver se sentindo meio frágil na fé, ou perdendo a alegria da fé, fale de Jesus para outra pessoa. Como se eu vou estar frágil? A fezinha que tem aí dentro, o grãozinho de mostarda, usa, fala de Jesus para outro. Eu garanto para você que o fervor e a alegria da sua fé voltam nessa hora. Porque fé e a alegria que vem da fé são coisas que, quando a gente divide, aumentam dentro da gente. Se a gente tranca, a gente perde. Algumas pessoas pensam, eu estou meio fraco na fé, vou num encontro, vou num retiro. Tá bom, mas faz diferente. Estou meio fraco na fé, vou falar de Jesus para alguém. Eu garanto para você que a sua alegria de acreditar vai se renovar dentro do seu coração. Dividir Jesus com os outros é bom demais. Houve um pregador americano há uns anos atrás que disse: uma das melhores coisas da vida é conhecer Jesus. E todo mundo achou estranho. Uma das melhores, porque a melhor de todas é compartilhar Jesus com outros. E é verdade. Ana começou a falar de Jesus para quem estava no templo, e eu imagino que começou aquele burburinho, e o clima lá dentro ficou diferente, porque o pequeno Jesus começou a encher aquele lugar. A presença dele, o Espírito Santo queimando no coração do velho Simeão, da velha Ana, mas enchendo o coração deles de esperança, de alegria, da certeza de que tinha valido a pena confiar no Senhor. Tudo aquilo foi enchendo aquele lugar de algo novo, que nunca tinha estado ali. Chegou o Salvador, chegou o Messias. No fundo, todo aquele lugar lindo que era o templo de Jerusalém, tinha sido construído para ele, para aquele dia, e ele chegou, e de alguma maneira ele encheu aquele lugar, como ele nunca tinha estado cheio, preenchido. Irmãos, no ano 70 depois de Cristo, o templo no qual Jesus foi apresentado, foi destruído. O exército romano entrou em Jerusalém, destruiu a cidade toda anos depois, mas o templo derrubaram no ano 70. Se você for a Jerusalém hoje, o que sobrou do templo onde Jesus foi apresentado é um muro muito grande e um aterro só. Mas sabe, é como se hoje a gente entendesse que
aquele templo cumpriu o seu papel, mas não é o mais importante. Templo é um lugar onde Deus mora. Aquele templo de pedra tinha sido construído para ele. Ele chegou, mas aquele templo não poderia ser um lugar para ele permanecer só. A Bíblia diz que Deus construiu novos templos, agora não com cimento, com pedra, mas com carne, sangue, ossos, eu e você. E esse Jesus que foi apresentado no templo, que foi crucificado, que ressuscitou, que agora está à direita do Pai, ele agora, pela fé, pode e quer vir habitar em cada um desses templos vivos que Deus fez para si, que somos nós. Assim como Jesus entrou no templo em Jerusalém, ele quer entrar nesse templo aqui. Assim como ele encheu aquele lugar, ele quer encher esse aqui. E enquanto ele não chega, enquanto ele não enche esse santuário, a gente pode tentar pegar o mundo inteiro e botar aqui dentro, mas o mundo inteiro não enche aqui, só ele. Jesus quer chegar. Se as portas estiverem abertas, ele entra e ele vai preenchendo tudo. Ele renova a esperança, ele dá a alegria de viver, ele enche a gente de gratidão, ele faz a gente perceber que os planos de Deus já estão acontecendo. No meio de tudo, Deus está agindo. Tudo começa a ter um brilho novo, porque Ele é a luz do mundo, Ele é a luz da vida, e quando Ele se acende na nossa alma, a gente começa a ver tudo do jeito de Deus, e do jeito de Deus as coisas são bem mais bonitas. Hoje, que a gente possa voltar para casa, carregando nesse santuário, nesse templo que Deus fez para Ele no nosso coração, que a gente possa voltar carregando esse menino que cresceu, foi crucificado, ressuscitou e é o Rei da Glória, como a gente cantou hoje. A Bíblia diz no finalzinho do Evangelho de hoje, que quando José e Maria saíram do templo, eles voltaram para Nazaré, levando o menino, e o menino crescia e tornava-se forte. Hoje você vai para casa, entre aspas, levando o menino. Esse menino tem que crescer na sua vida, esse menino tem que ser forte na sua vida, porque é ele quem põe a vida no lugar, e é ele quem dá vida nova para a gente. Que hoje você possa levar Jesus nesse santuário, que ele possa encher o santuário, e com a ajuda dele, que você possa se encher de esperança e transbordar de esperança. Compartilhe o que o Senhor tem colocado no seu coração com outros. Isso vai crescer em você, vai fazer bem para você e vai fazer bem quem está do seu lado. Que Jesus hoje renove esse santuário do nosso coração, que ele nunca fique em ruínas, que seja um santuário vivo, repleto da presença do Senhor.